E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago do canal Fisicando e hoje a gente vai começar a falar sobre mecânica, certo? Bom, como eu já havia dito para vocês há algumas semanas, pessoal, a mecânica ela é a parte da física que estuda o movimento, certo? E para fins didáticos ela foi dividida em três partes: cinemática, estática e dinâmica. A cinemática, pessoal, ela estuda o movimento dos corpos sem levar em consideração as suas causas. Já a estática, ela estuda os corpos em repouso, e a dinâmica, ela leva em consideração as causas para poder estudar o movimento dos corpos, beleza? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês que melhor ilustra essas três partes. Vamos supor que inicialmente a gente tem um carrinho parado em cima de uma mesa. Esse carrinho ele está em repouso, certo? A parte da mecânica que vai estudar as condições em que esse carrinho se encontra é a estática. No segundo momento, pessoal, esse mesmo carrinho ele é empurrado por uma pessoa e começa a se movimentar, ele começa a andar. A parte da mecânica, que vai estudar a movimentação desse carrinho, o movimento desse carrinho, sem levar em consideração a sua causa, ou seja, o empurrão da pessoa, é a cinemática. E numa terceira situação, pessoal, esse mesmo carrinho ele ainda continua em movimento. Só que agora, para a gente estudar o movimento desse carrinho, a gente vai levar em consideração a sua causa, ou seja, o empurrão da pessoa, beleza? E a parte da mecânica que se preocupe em estudar levando em consideração essa causa é a dinâmica, beleza? Bom, pessoal, a gente vai começar o estudo da mecânica pela cinemática, certo? E a primeira definição, o primeiro conceito que eu vou falar para vocês aqui é o que vem a ser ponto material e corpo extenso, beleza? Bom, como vocês podem reparar aqui nessa imagem, pessoal, nós temos um carrinho, ou seja, um corpo, que está viajando de uma cidade A até uma cidade B por uma estrada muito longa, certo? Uma estrada muito extensa. Se a gente for comparar, pessoal, a dimensão desse carrinho aqui, ou seja, desse corpo, em comparação com o comprimento dessa estrada aqui, a gente vai ver que essa dimensão aqui é muito menor do que ao comprimento da estrada. Então a gente vai dizer que esse corpo aqui é um ponto material e as suas dimensões elas vão ser desprezíveis, certo? Mas vale, pessoal, fazer duas observações importantes. Que o ponto material ela tem sim, certo, dimensões desprezíveis, mas ela tem massa, continua tendo massa. E na física, a gente costuma substituir o ponto material, pessoal, o termo ponto material é por móvel ou partícula, certo? Então, na definição, nós temos que um ponto material é um corpo cujas dimensões são desprezíveis quando comparadas com as grandezas envolvidas no fenômeno em estudo, beleza? Já nessa segunda situação aqui, pessoal, nós temos o mesmo carrinho do exemplo anterior, só que agora esse carrinho está dentro de uma sala de aula, certo? E ele está em movimento. Se a gente for fazer a mesma comparação que a situação anterior, pessoal, a gente vai ver que as dimensões desse carrinho elas não são desprezíveis. Por quê? Porque as dimensões desse carrinho elas não são muito menores do que as dimensões da sala. Então, nesse caso, esse corpo aqui ele é dito corpo extenso. Pela definição, nós sabemos agora que o corpo extenso, pessoal, é todo corpo cujas dimensões não podem ser desprezadas no fenômeno em estudo. Beleza? Bom, pessoal, a segunda definição, o segundo conceito que a gente vai ver hoje é o que vem a ser repouso, movimento e referencial, beleza? Como a gente pode reparar aqui nessa imagem, nós temos um homem que está sentado numa poltrona dentro de um trem e esse trem ele está se locomovendo para a direita, beleza? E nós temos a esposa desse homem dando tchau para ele aqui na estação. Bom, pessoal, se a gente tomar o trem como referência, a distância desse homem aqui, que está sentado na poltrona, em relação ao trem, ele não vai variar. Então, portanto, a gente diz que o homem ele tem repouso em relação ao trem, beleza? Agora, se a gente tomar a esposa desse homem como referência, a gente vai verificar que a distância entre ele e ela vai aumentar, ou seja, vai variar com o tempo. Então, nesse caso, pessoal, a gente diz que o homem ele está em movimento em relação à sua esposa. Bom, pessoal, a gente pode perceber que nesse exemplo que eu dei agora para vocês, o mesmo corpo ele pode estar em repouso ou em movimento, certo? Então, os conceitos de repouso e movimento eles são relativos, vai depender do referencial adotado, certo? Como vocês podem ter reparado, pessoal, nesse exemplo, um corpo que a gente escolhe como referência para dizer se outro corpo está em movimento ou em repouso é o que a gente vai denominar de referencial, certo? É o que a gente escolhe como referencial adotado, beleza? Só definindo o que eu falei aqui para vocês então, pessoal. Um corpo está em repouso quando a distância entre o corpo e o referencial permanece constante, isto é, não varia com o tempo. O corpo está em movimento quando a distância entre o corpo e o referencial varia com o tempo. Pessoal, o último conceito e definição que eu vou mostrar para vocês hoje é a trajetória, beleza?
Como vocês podem reparar aqui, essa figura ela mostra um esquiador em movimento, certo? A marca que esse esquiador deixa na neve e que representa o caminho que ele percorre, pessoal, em relação a uma segunda pessoa, no caso esse homem que está do lado direito, é o que a gente denomina de trajetória, certo? Então, pela definição, pessoal, trajetória é uma linha determinada pelas diversas posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo, certo? E é necessário fazer duas observações importantes, pessoal. A primeira é que a trajetória ela depende do referencial adotado. É por isso que no exemplo anterior eu coloquei um homem do lado direito como referencial, porque dependendo da referência que você adota, certo? A trajetória do caminho percorrido ela pode ser diferente. E é justamente isso que eu vou mostrar aqui nesse segundo exemplo. Vamos supor, pessoal, que eu tenho um avião viajando, voando em velocidade constante, certo? E em um certo momento, ele decide abandonar essa bomba aqui. Essa bomba ela vai cair segundo uma trajetória vertical em relação às pessoas que estão dentro do avião, galera. Mas se eu pegar esse observador aqui da Terra, essa trajetória da bomba não vai ser vertical, ela vai ser parabólica. Então isso mostra que é de extrema importância a gente pegar uma referência, a gente adotar uma referência para poder verificar a trajetória que certo corpo faz, beleza? A segunda observação, pessoal, é que a trajetória é uma linha orientada que serve para indicar a posição que um corpo ocupa no decorrer do tempo em relação a um determinado referencial. Eu li essa definição aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Vamos supor, pessoal, que a gente tem um carro se movimentando sobre uma trajetória em relação ao ponto O, que é esse aqui indicado na figura. Esse ponto O ele é o referencial, beleza? Para a gente poder determinar a posição do carro no decorrer do tempo, galera, a gente precisa conhecer a distância do carro em cada instante em relação ao ponto O, que é o referencial. Só que para isso, a gente atribui a trajetória um sentido positivo de percurso. A gente adota como sentido positivo, galera, o indicado à direita do referencial, certo? Então, dessa forma, a gente pode dizer, beleza? Que à direita do referencial as posições elas são positivas e à esquerda do referencial as posições elas são negativas. Por isso esses valores negativos e positivos aqui, certo? Dessa forma, galera, a gente pode dizer também que no instante inicial, certo? O carro ele se encontra na posição menos 4 metros, beleza? Só que quando o instante é 2 segundos, no instante de 2 segundos, o carro ele se encontra na posição mais 4 metros. E depois de 4 segundos, no instante 6 segundos, o carro ele se encontra na posição de mais 12 metros. A gente pode concluir com isso, galera, que para a gente localizar um corpo que descreve uma trajetória, é necessário a gente conhecer a distância até o referencial, certo? E também se esse carro está do lado positivo ou do lado negativo em relação ao referencial. Então é importante, é de extrema importância que vocês nunca se esqueçam de escolher um referencial, de adotar um referencial, beleza? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês me mandem mensagem no Instagram ou deixem aqui nos comentários que eu respondo vocês, beleza?